Fala galera do YouTube, Thiago Amorim mais um dia aqui no Canadá. Hoje eu vou falar um pouco para vocês aí como que foi o processo para conseguir trabalhar no Uber. Eu trabalho no Uber e no Lyft, né? Então vou falar um pouco aí dos ganhos também e o que eu precisei fazer para conseguir trabalhar no Uber aqui no Canadá. Estou aqui na região de Toronto, em Ontário. Então o processo funciona assim. Primeiro você tem que ter um work permit, né, uma permissão de trabalho para você conseguir trabalhar no Uber, então você precisa dessa permissão. Além disso, a carteira G, que é a GFU. Então, assim, quem já tem carta, eu expliquei um pouco do processo aí no vídeo anterior. Então você tem que tirar essa carta GFU, não pode ser a G2, né? Então tem que ser a GFU mesmo, que a G completa, que aí você consegue trabalhar. E além disso, você tem que fazer um curso aqui na região de Ontário, é o Grande Toronto. Você tem que fazer um curso para entrar aí é como se fosse um motorista profissional. Eu vou deixar o link aqui do curso que eu fiz. Paguei mais ou menos uns $160 para fazer esse curso. Então depois você faz esse curso, pode trabalhar no Uber, no Lyft, que é igual ao 99 para quem é de São Paulo. E até ser motorista de limusine e tal. O curso ele pode ser tanto online quanto presencial. No caso eu fiz o curso presencial, então é um dia de curso só. Aí você vai acompanhando a apostila, faz as aulas, vai acompanhando a apostila e depois faz um teste no final. Assim, se você não tem nada de inglês, recomendo fazer online, porque aí é possível a tradução. Se você já conhece um pouco, o teste é bem simples, bem fácil, né? Mas para quem não manja nada de inglês vai sofrer um pouco. Porque assim, são perguntas e respostas, mais ou menos umas 10 a cada módulo, são 5 módulos. Então você começa mais ou menos das 9 às 15 horas que eu fiz o curso. Então fui fazendo as perguntas, aí a pessoa coloca no telão, aí você tem que ficar respondendo. Assim, é bem simples de fato, mas tem que manjar um pouquinho de inglês. Se não manja, eu acho que é recomendável fazer o curso online. E além disso, assim, o dia inteiro, trabalho mais ou menos de 10 a 11 horas por dia. Então você consegue se virar bem aí no dia a dia. Assim, dá para tirar mais ou menos umas 21 dólares por hora. Por exemplo, eu considero por semana, eu trabalho de segunda a sexta, entre Uber e Lyft dá mais ou menos 1.100, 1.200, trabalhando dólares por semana. Então eu gasto mais ou menos um tanque e meio, que aqui o tanque dá uns 50 dólares, eu gasto uns 150 dólares aí por semana, então dá para gerar $1.000 por semana, fora o sábado e domingo, que eu não trabalho. Mas por dia, quando eu trabalho bem, varia um pouco, né? Tem dia que dá 230, aí eu já cheguei a ganhar 310 por dia. Mas aí trabalha bem assim, então você tem que dar uma ralada boa aí. Qual que é a vantagem de trabalhar no Uber, no meu ponto de vista, é a flexibilidade. Por exemplo, é que eu faço um horário meio ruim assim, porque eu vou levar minha filha na escola mais ou menos umas 9 horas da manhã. Mas o ideal seria o quê? Começar umas 6 horas da manhã, parar umas 10, que aí você pega umas corridas boas assim, que o pessoal tá indo trabalhar, muitas vezes, igual eu tô em Toronto, vai para Mississauga, então são umas corridas melhores. E voltar, se você estiver próximo de casa, retorna para casa e retorna ao trabalho umas 3 horas da tarde, porque é o ideal, né? Porque muitas vezes você dá uma parada assim das 10 às 3 horas da tarde, tem corrida, mas umas corridinhas mais não tão boas, né? Assim, eu acho que você não para de ganhar dinheiro aqui, você não para de ganhar dinheiro, mas eu acho que você consegue ganhar com mais facilidade aí nesses horários que eu falei. Eu faço o horário mais ou menos das 9 às 8 da noite, que eu acabo voltando cedo para casa. Mas assim, dá pra se virar assim. Hoje só eu trabalho em casa, então consigo pagar todas as contas, consigo pagar mercado, consigo pagar aluguel e mais alguns lazeres. Então assim,
não é ruim. No meu ponto de vista, vou falar um pouco depois das desvantagens e vantagens de trabalhar no Uber, mas a desvantagem que eu vejo é ficar muito tempo sentado. Eu acho que estou sentindo algumas dores nas pernas, principalmente. Então, porque tem dia que não para chamado um atrás do outro, então você não consegue se alongar um pouco. Então você fica direto trabalhando, então eu tô ficando com um pouco com dores nas pernas, eu acredito que seja a circulação. E a questão do banheiro não tá disponível o tempo todo, então você tem que parar. Então você tem que parar um pouco aí para fazer as necessidades, ir no banheiro, enfim, dar uma alongada nas pernas. Então às vezes você tem que ficar procurando banheiro. Eu utilizo bastante o McDonald's, Tim Hortons, que isso aí não preciso pedir para ninguém, simplesmente utilizo e pronto. Ou posto de gasolina. Então assim, acho que é um pouco da desvantagem não ter o banheiro disponível o tempo todo. E é isso, né? Assim, a questão do dia a dia, tem dia que... Questão dos passageiros, nunca tive problema com relação ao perigo, assalto, essas coisas, pelo menos até o momento. Não tive nenhum risco com relação a isso. Alguns passageiros são mal educados, outros, acho que no 10% são mal educados, tal, mas 90% são legais, assim, não tem problema. Com relação ao inglês, tem pessoas que gostam de falar, então o pessoal acaba não falando tanto, então eu acabo mais dirigindo, mas tem pessoas que gostam de conversar, eu acabo conversando. Assim, se você não tem nada de inglês, eu acho que não tem problema também, que você consegue se virar bem. É bom que você vai praticando também com alguma... Aí você conta, igual muitas vezes eu falo que sou do Brasil e tal, então eu conto um pouco da história aí de onde eu vim e tal. As pessoas gostam de contar também, mas dá pra ir desenvolvendo aí no dia a dia. A outra desvantagem também é que não dá pontuação para o processo de imigração, né? Como você é self-employed, falando, então não dá pontuação para o processo de imigração, então você tem que, para entrar no processo, aí tem que estar no NOC B ou relacionado aí, NOC B, de A a B. Então isso é outra coisa que eu fiz também, que eu acho interessante, eu abri empresa. Ao abrir empresa, então você consegue deduzir aí, porque como você recebe o HST, que são os impostos que você tem que repassar para o governo, então você acaba deduzindo aí um pouco desses valores. Um exemplo, questão da gasolina, eu consigo descontar o imposto com relação a esses gastos, gasolina, restaurante, essas coisas. Então é bem interessante. No caso, eu abri uma empresa. Então, eu abri uma empresa, consigo ir reduzindo aí para pagar menos. Aí a questão da troca, uma coisa que eu tive que fazer, colocar pneu de inverno. Então essas coisas assim, trocar óleo, então você consegue colocar dentro da empresa e reduz aí os impostos, porque você tem um gasto. Então esse valor que eu falei por semana antes dos impostos, antes da gasolina e imposto, então você recebe um pouco a mais, né? Cai na sua conta que você tem que repassar para o governo ou a cada 3 meses, ou por 6 meses, ou cada ano. Como eu abri esse ano, então eu vou ter que fazer o anual, né? Faz uns 3, 4 meses que eu tenho empresa, então é mais ou menos. Então você tem que contratar uma contadora para fazer essas deduções aí para vocês. Eu tenho uma contadora aqui brasileira, aí eu vou ver com ela se posso deixar o contato. Se puder, eu já deixo o contato aqui com vocês. A Sheila, ela é bem legal, assim, explica bastante as coisas, então é isso aí. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhem e se inscreva no canal aí para dar uma força aí. Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.